Olá, boa tarde, agora é à tarde, já gravámos de manhã, à noite, agora gravamos à tarde. Todas as horas são boas para o 3 graus de Carequice, é um novo episódio. Hoje sou eu que vos trago um livro do Rafael Coutinho, que é o Mensur. O Rafael Coutinho é um artista que eu gosto bastante, para já porque ele tem uma característica que eu, enquanto autor, não consigo ter, que é o facto de ele desenhar as suas próprias histórias. Neste caso, ele consegue que tudo esteja em harmonia, que tudo funcione de uma forma bastante coerente. Ou seja, hoje o tema que nós trazemos é o tema da composição, a composição das páginas. E aquilo que me agrada, sobretudo nos livros dele e neste aqui em particular, em que nos vamos debruçar hoje, tem a ver com esta composição ser uma composição orgânica, ou seja, ele não usa sempre a mesma grelha de vinhetas e de divisão de página, ele usa vários recursos, mas usa de uma forma sempre coerente com o seu estilo expressivo, o seu estilo de desenho mais solto, mais expressivo, mais virtuoso, e isso é uma coisa que acaba por descobrir uma fórmula que é a fórmula dele, que resulta muitíssimo bem. Desde a fonte tipográfica ao estilo de desenho, à forma como a história é contada e à forma como as vinhetas são distribuídas e alguns recursos curiosos de composição, tudo isto me parece muitíssimo bem elaborado. Quando eu digo que eu, enquanto autor, não conseguiria fazer, e que o Pedro e o Gabriel, se escreverem para a BD, terão muita dificuldade em fazer algo deste género, é porque há sempre uma limitação em que nós podemos encontrar composições, imaginar composições diferentes, composições desafiantes, podemos descrevê-las o melhor possível, podemos até fazer esboços daquilo que estamos a imaginar, mas quando é um autor a imaginar e a fazer, a escrever e a desenhar a sua própria história, eu penso que as coisas saem de forma diferente. Não digo melhor na maior parte das vezes, ou muitas vezes não melhor, não pior, é apenas diferente. Aquilo que me agrada e me surpreende bastante na banda desenhada é este tema da composição. É um tema que não há um sim ou um não, ou seja, a composição, nós podemos ver histórias em que tem uma grelha fixa, imagina, como o Simon Hanselman, por exemplo, que tem uma grelha sempre muito mais rigorosa e mais próxima daquilo que é aquelas convenções da banda desenhada, da vinheta, enfim, daquela linguagem que nós conhecemos, que acaba por ser a mais convencional, a mais comum, mas não quer dizer que as histórias sejam mal contadas ou sejam pouco dinâmicas ou que haja pouco movimento. Não tem a ver com isso, e neste caso muitas vezes o Rafael rejeita a utilização de vinhetas, muitas vezes usa composições desafiantes, e o movimento é algo que faz parte da história e que está muito presente, mas isso poderia ser atingido com outro tipo de recursos e com um tipo de grelha muito mais fixo. Eu vou mostrar alguns exemplos daquilo que me agradou. Eu gostei ainda mais de reler o livro desta vez do que da primeira vez que o li, e isso acaba por ir bater naquilo que nós já falámos várias vezes, que é, ainda bem, eu tenho adquirido cada vez mais esse hábito de redescobrir os livros e relê-los, que era uma coisa que eu não tinha muito e que estou a achar que há bastante valor nisso. Mensur, pronto, uma introdução muito rápida à história. Mensur é, como diria, é um estilo de esgrima estranho, melhor não sei, de explicar muito bem. Aquilo é um jogo, é uma luta em que ninguém ganha, mas que pode eventualmente perder, em que dois lutadores estão frente. Para já tem uma componente estética muito interessante, com os óculos e uma proteção de nariz que me faz lembrar ali qualquer coisa de cyberpunk, de pós-apocalíptico, engraçado. E depois estão dois lutadores frente a frente, com uma mão erguida, e esgrimam. Quer dizer, não há, como eu disse, não há ninguém não há um vencedor, mas a ideia é aguentarem até ao final aquele jogo de forças. Ao longo deste combate há vários cortes, há muito sangue, isto pode chegar até a um extremo, há imagens de combatentes de Mensur que ficam num estado cheios, completamente encharcados em sangue. A própria personagem principal, a protagonista da história, tem o rosto marcado
pelos combates de Mensur, mas é algo que, daquilo que depois me deu a entender, era tradicional, é uma tradição antiga, sobretudo na Alemanha, e que era comum nas universidades, sobretudo no ramo da medicina, nas repúblicas, etc. Era algo que era tradicional e que era comum nestes ambientes. Há uma personagem, há um protagonista, que é o Gringo, que logo no início nós percebemos que algo se passou, que houve uma luta, ou que houve algo que o marcou e que ele vai transportar ao longo da história. A história é dividida em vários capítulos, cada uma tem o nome de uma terra ou de uma localização no Brasil. A primeira começa com o Caxambu, depois ele vai andando de terra em terra e os capítulos são marcados por isso mesmo. Isto é um pouco, ele vai redescobrindo amigos antigos, personagens que passaram pela vida dele, alguns deles estão ligados a essa república, outros estão ligados a um passado de onde ele cresceu. Há aqui um recurso, logo no início, há um recurso de composição, um recurso estilístico que me agrada bastante, que é, nós temos logo um vislumbre daquilo que é estes ambientes destes combates de Mensur, e muitas vezes o Rafael coloca aqui um elemento que faz parte desta composição. Neste caso é uma espada, e logo a seguir, quando eu disse que ele dá a entender que houve um combate, houve um episódio que vai, de certa forma, vai acompanhá-lo ao longo da história, temos um nariz cortado. Portanto, nós percebemos que ele teve uma luta, que se evadiu, e depois mais à frente é atacado por uns cães, etc. E não percebemos o que é que acontece, e depois passamos para outra localização, que é uma fábrica de papel higiênico. Aqui, esta composição desta história, desta sequência, mais ou menos, que é uma sequência quase por episódios, que alterna entre aquilo que está a acontecer, que ele está a fugir por uma espécie de campo ou uma seara, ou um campo no meio do mato, mas depois temos flash de outra personagem que foi ferida, etc. Isto é engraçado porque esta alternância entre aquilo que está a acontecer e aquilo que aconteceu para trás é bastante expressivo e está em consonância com aquilo que ele vai contando. Depois, quando eu disse que ele usa vários tipos de composições e vários tipos vai alternando a maneira como graficamente conta a história, nós temos aqui uma altura em que há uma polícia que o visita e está a fazer, alguém ligado à polícia que lhe está a fazer um interrogatório, e aqui ele já utiliza o recurso da vinheta, mas ele divide muito esta página em várias vinhetas, porque são perguntas e respostas consecutivas e muito curtas, e aqui é completamente diferente daquilo que vimos para trás. Portanto, ele consegue esse jogo entre as duas coisas. O Mensur, quem tiver um bocadinho de tempo para ver no YouTube, mesmo em imagem, em movimento, como é que estes combates eram feitos, é sobretudo um jogo de movimento, é um jogo de movimento e de ritmo, em que está mais ou menos descrito que eles têm que efetuar um 8 com a espada, etc. E aquilo é quase uma coreografia. Claro que é uma coreografia que tem efeitos colaterais graves, mas é tudo um jogo de movimento. Esta página, esta composição, eu acho particularmente interessante porque ele está a ensaiar com o professor, não é? com aquele que era o mestre dele e dos outros, e a maneira como ele, ou seja, não há desta vez um recurso à vinheta como a composição que vimos há pouco, mas é sobretudo um jogo de movimento, e a passagem de imagem para imagem é uma prancha muito dinâmica, e aqui o movimento é mostrado de uma forma muito curiosa. Aqui também há outro exemplo que eu achei interessante, que é quando ele está a falar com o professor, e o professor mostra que tem ali uma relação com as mulheres um bocado pouco
que o gringo não partilha, não é? Que ele está a falar de um filho que teve, etc., e que não lhe diga, ou seja, tem ali uma... O gringo acaba esta conversa em que se distancia do professor de vez. E nós vemos, ao longo desta conversa, ele está a ter a conversa com o professor, e vemos uma lagartixa que se vai aproximando de um besouro. E é engraçado porque não só a conversa, mas esta situação é uma situação que está apenas a acontecer, mas a conversa também está a ir até um momento de ruptura. E a conversa acaba, ele levanta-se e vai-se embora, nunca mais volta a ver o professor, esta lagartixa abocanha o besouro, pois o besouro acaba por fugir. E acaba por ser duas situações que acabam por estar um pouco em paralelo, em que há uma ruptura em ambas as situações. Achei isso também interessante. Temos outro exemplo, isto vai alternando em composições um bocadinho mais clássicas, não é? Mais convencionais talvez, mas aqui, por exemplo, neste exemplo em que ele está a apanhar um autocarro, em que novamente não há o recurso à vinheta, mas há uma série de flashes de pessoas para quem ele está a olhar, e, entretanto começa a reparar numa mulher que também tem uma cicatriz na boca, e ele também é uma pessoa que está marcada, tem a cara marcada pelas lutas, e também achei interessante isto. Para não me estar a alongar demasiado, queria só falar sobre mais uma ou duas situações. Por exemplo, este aqui, em que há uma viagem durante a noite, ele joga muito bem com o espaço positivo e com o espaço negativo, com os pretos e com os brancos, não é? Aqui há uma viagem durante a noite de autocarro, e nós vemos estes clarões, isto tudo. Esta é uma composição que é muito desafiante, mas que nós percebemos que quase que faz lembrar aquelas viagens que se faz durante a noite, e nós vamos vendo flashes, estamos meio a dormir e vamos apenas apanhando pequenos fragmentos da viagem. E é interessante isto que eu estou a dizer, de estarmos quase a dormir e estarmos a apanhar flashes, é que a página seguinte começa com um abrir de olhos, e depois, à medida que é tudo feito em ponto de vista dele a abandonar o autocarro. Isto é algo que não é feito para trás. Portanto, todos estes recursos narrativos, todas estas composições, isto tudo vai sendo coerente com aquilo que nós estamos, com a fase da história em que estamos, com aquilo que o Rafael está a contar, e essa maneira de representar, bastante instintiva, é algo que joga com a nossa própria percepção do dia-a-dia, daquilo que vamos vendo. Mais para a frente, o ponto de vista é abandonado por uma espécie de uma câmara, não sei como é que se chamará, em jogo será o third person, first person, não sei muito bem, mas é uma vista um pouco diferente, porque está a chover e nós vemos-lo também todo molhado, mas continuamos quase a ver isto quase na primeira pessoa. Mais para a frente, aqui há uma coisa muito curiosa, que é, ele utiliza, aqui o gringo está a ser atendido por uma mulher, que depois, com quem ele se vai envolver, acaba por ser alguém determinante depois para o final da história. E ele está a ser atendido num guichê, penso que terá qualquer coisa a ver com finanças, na verdade não é finanças, ele precisa de um documento por causa do trabalho onde está, ele vai fazendo vários trabalhos. E aqui, isto na verdade são 3 vinhetas, mas é engraçado porque ele está aqui a acabar de ser atendido, levanta-se e está a ir-se embora. Portanto, na realidade isto são 3 momentos, mas nós estamos a ver apenas numa só vinheta. Portanto, isto poderia perfeitamente ser apenas 3 pessoas que estão a atender neste mesmo balcão. Achei muito engraçado, e esta não é a única vez que este recurso é utilizado. Depois temos outros, logo a seguir, depois temos outras representações que são representações de ambiente, qualquer coisa que está a acontecer, e que nos leva, neste caso é o final de um jogo, em que nos transportam imediatamente para esse ambiente, sem ser preciso à tarde, depois do jogo, sem ser preciso essas narrações, essas caixas de texto que eu também não costumo utilizar quando escrevo, e acho que não é necessário, é muito mais instintivo esta maneira de representar. Mais um exemplo
ele está deitado com a tal mulher e, mais uma vez, esta utilização é algo muito mais íntimo, é muito mais próximo, esta utilização dos brancos e dos pretos, e é uma página muito mais fragmentada, mas quase que há um aproximar da câmara ao longo das vinhetas para a ação em si, em que ele está a abrir as calças, etc. É um momento mais, talvez, da forma como está representado, a intimidade é algo que é muito bem sugerido. Isto é um recurso muito mais clássico, mas eu acho que funciona muitíssimo bem aqui, que ele está a chegar a uma espécie de direi uma cave, que isto do mensura é algo um bocadinho, deverá ser ilegal, não é? Algo um bocado marginal, e ele entra com um rapaz que o desafia, e esta abertura funciona muito bem, quer dizer, quando acabamos uma prancha com alguém a abrir uma porta e depois no plano a seguir é um plano de splash. Este plano a nível de detalhe, isso tudo é tudo aquilo que precisamos que seja, é que nós vemos esta cave, vemos todas as pessoas que fazem parte vemos uma pessoa a ser assistida num corte na cara, vemos os outros combatentes à volta. Pronto, é aquele recurso do objeto que aparece na composição e que é um objeto essencial. Ele depois no final defronta um velho conhecido e utiliza não uma espada, mas um daqueles espetos de churrasco, que aparece aqui também, a fazer parte da composição, é um recurso interessante. Pronto, para ir, peço desculpa, me alonguei, dei vários exemplos. O Rafael, para quem não sabe, e nem vale a pena, porque ele tem uma obra que vale por si só, mas pronto, é filho da Laerte, né, que é uma lenda viva dos quadrinhos brasileiros. Ele tem os genes, né, e de facto parece-me que é alguém que dá muito gosto de ler, porque de facto tudo isto me parece uma história. A história, independentemente se gostamos mais ou menos da história, a história parece-me muitíssimo bem contada e com aquele tipo de exploração da linguagem da banda desenhada que me faz gostar muito de banda desenhada, mas lá, nem sempre as coisas têm que ser assim. Também gosto imenso por exemplo, do Simon Hanselman e de outros que usam uma grelha diferente, uma composição sempre fixa, mas conseguem na mesma transmitir, explorar a linguagem de forma eficaz. E pronto, e é isto. Quem fala a seguir? Força, Pedro. Força, Gabriel. Força, Panathinaikos. Não, vai, Gabriel, avança. Sim, sempre eu. O segundo. Sempre tu, o Pedro gosta de ser sempre aquela pessoa que fica, a última palavra é dele, mas pronto, está bem. Não, outra vez fui eu o segundo, por isso que estou a dizer. Mas se quiseres, vamos embora. Pronto. Não, eu posso avançar, eu vou começar talvez pelo mais básico de tudo, talvez por isso mesmo, porque às vezes nós a falarmos já temos algum conhecimento sobre a banda desenhada e quero voltar atrás precisamente por causa do que o André estava a dizer em relação à composição e à questão das vinhetas. Eu, na minha curta experiência a dar não sei se posso lhe chamar uma formação de BD, mas uma vez a apresentar banda desenhada a crianças, uma das coisas que eu sempre tentei realçar logo no início, por causa do nome, dos quadradinhos, e no Brasil é os quadrinhos, a questão de que não têm de ser efetivamente quadradinhos, não é? E já que esgotaste o tempo, vou mostrar este exemplo porque era um exemplo que eu usava logo imediatamente, que é, podem ser bolas, não é? Não têm que ser quadrados, não há nenhuma regra que diga que sejam quadrados. Podem ser bolas, podem ser triângulos, pode não ser nada. E o Rafael Coutinho, neste livro, faz se são círculos, não é banda desenhada, desculpa. E o Rafael Coutinho, neste caso, é engraçado, porque alterna em diferentes formas de apresentar as vinhetas. A história, nesse sentido, a composição é muito orgânica. Não é nada fechada, não é? É super aberta nesse sentido. E eu acho que casa bem com o argumento. Pelo menos eu senti isso, porque eu senti que o argumento também, por vezes, é mais desperto ou mais focado e outras vezes é mais... é mais misterioso, entra ali num campo em que a dada altura eu sinto, mas o que é que aconteceu no passado desta personagem, como é que ele está aqui,
por que caminhos ele veio equiparar e na forma como a história ia se desenrolando, a própria natureza física da história também se ia desabrochando de formas diferentes. Fazemos a composição normal com as vinhetas divididas, os traços, os retângulos desaparecem e nisso, pronto, eu compreendo que seja difícil realmente para um argumentista só, portanto alguém que não desenha, conseguir fazer um tipo de composição deste género. Obviamente que nestas conversas não há aqui uma questão, acho eu, de melhor e pior. Novamente, acho que é mesmo diferente. Até estranhei o André não usares o exemplo do Watchmen, porque é aquela banda desenhada que normalmente nós mencionamos em todos os programas, que tem a composição sempre igual, com, salvo erro, 9 vinhetas, não é? Por norma, não quer dizer que não haja uma splash page, que não haja uma diferença, mas por norma a composição é super fechada, super matemática, e que é completamente o oposto do Rafael Coutinho, e são realmente coisas distintas, são coisas diferentes. Pensando um bocadinho, dando 2 exemplos, na questão da separação entre argumentista ou melhor, 2 exemplos em que os trabalhos têm um argumentista e um desenhador. Um é do David Soares, faz-me lembrar, geral, não é um trabalho em particular, mas são os trabalhos que ele faz com outros desenhadores, não são obviamente os primeiros trabalhos em que ele desenhava. O David Soares, por ter essa experiência e por ter feito banda desenhada também, desenhado, feito o storyboard todo, quando vi a exposição dele no Festival da Amadora, ele era extremamente detalhado no storytelling, no storyboard, ele desenha mesmo as suas histórias. Ele não deixa aquilo só apenas pelo texto, e claro que todos nós podemos fazer um croquis, mas no caso do David Soares, aquilo era espetacular. Ele, novamente, é uma forma de trabalhar, não desvaloriza quem não trabalha assim, só para não haver dúvidas. Mas, falando no caso do David Soares, é um trabalho muito detalhado em termos também do que ele pretende em termos de desenho. Outro exemplo, foi o primeiro livro que falámos neste programa, foi o Tu és a mulher da minha vida. Não, desculpem, tu... Mas desculpa, Gabriel, deixa-me só questionar. O David sabe desenhar, não é? O David já fez. É diferente. É diferente. Já fez os seus próprios livros e. Exatamente. É um caso diferente. Já fez os seus próprios livros. Já fez livros a desenhar os seus próprios livros. Fez livros em que ele era, segundo o Pedro, um autor completo. Exato. Não, isto é que se alguém apanhar estes programas soltos, depois não faz sentido estas piadas, só vendo coisas para trás. Mas tenho que parar com isso. Não, é verdade, o caso do David Soares é um exemplo diferente, porque o David Soares era tanto escritor como desenhador, depois procurou outros desenhadores para contar as suas histórias, portanto vou dizer, uma bagagem diferente. No caso que agora me estava a falhar o título, Tu és a mulher da minha vida, ela é a mulher dos meus sonhos, portanto, Brito, do João Fazenda e do Pedro Brito. Também da Polvo, já agora nós chegámos a dizer o mensageiro. Não percebi, desculpa. O argumento é do Pedro Brito e o desenho é do João Fazenda, sim. Sim, e foi publicado da Polvo, tal como este mensur do Rafael Coutinho. Certo, depois foi ter a editora. E o livro é de 2017 também, já agora. A composição do João Fazenda é super orgânica também, a dada altura. E eu também, quando li o livro, me questionei até que ponto ele, em alguns momentos, não se tornou também autor do livro. Não foi além do argumento escrito do Pedro Brito, na forma como deambula por aquelas páginas a personagem principal. Porque este tipo de composição, realmente, eu olho para aquilo e penso, talvez com uma visão também mais limitada pelo pouco que escrevi, pelo pouco de argumentista que tenho na bagagem, que é de género, isto realmente é difícil. Eu se calhar não conseguiria pensar nisto desta forma, mas pronto, isso depois cada um é como cada qual. Vou dar outro exemplo naquilo que eu acho que também é uma composição parecida com o Rafael Coutinho, mas não no desenho, na cor, que é o Arsène Schraven, que tem uma utilização apenas de 2 cores, o azul e o vermelho, e do que eu me lembro, se não estou em erro, o autor alterna muito com as cores, e eu acho que a forma, quando ele usa o azul, quando ele usa o vermelho, às vezes é óbvio, não é? A pessoa está zangada e de repente saltamos, o azul começa a ficar mais vermelho durante as páginas, mas eu tenho a ideia que o uso da cor é muito orgânico e muitas vezes somos nós, enquanto leitor, que temos que perceber porque é que ele está a escolher uma cor e outra, até que no fim se juntam e as 3 últimas
pranchas, talvez, à volta disso, já usam as duas cores juntas e, portanto, a prancha já é mais colorida nesse sentido. É um exemplo também interessante. Mas está a falar de que livro? Do Arsène, o Arsène Schraven. O livro Arsène Schraven, ok. Sim, do Olivier Schraven. Ok. Sim, mas qual é a relação com a cor e a composição? Desculpa lá, não estou a perceber. Tenho a ideia que, como estamos aqui a falar no Rafael Coutinho, eu sei que às vezes vou fazer coisas que tu não gostas muito nas minhas comparações rebuscadas, mas o caso do Mensur, estamos a falar do traço. Tudo bem que o André também falou do preto e do branco, mas na questão da forma como ele vai trabalhando as suas vinhetas e vai alterando a forma como elas são usadas, e que me parece que é uma escolha bastante orgânica, não é matemática como aquela questão dos Watchmen, tudo sempre igual. A forma como o Olivier usou a cor nesse livro parece-me similar, no sentido em que as cores vão mudando e alternando, não é de uma forma tradicional e tão rigorosa como estamos habituados num livro, que normalmente tem aquelas cores, às vezes podem ser usadas em situações alteradas, em situações muito pontuais, a personagem fica zangada, fica vermelha, o que seja, mas no outro livro ele usa só azul e só vermelho, exceto no fim, quando as cores se combinam, e o azul vai passando para vermelho e o vermelho vai passando para azul de uma forma que não sei, que me parece nada matemática também, nada concreta, rigorosa, como por exemplo no Astérios Pólipo, em que é tudo mais espetacular, mas é mais rigoroso, mais matemático, mais rígido. Eu sinceramente não entendo. Eu acho que estás a repetir uma série de palavras, orgânico, matemática, orgânico, mas sem se perceber muito bem qual é o uso, porque tem a ver com qual é a história que se está a contar, qual é o projeto e se é ou não conducente a essa mesma história. Portanto, eu não vejo isso como uma posição in-on, ou melhor, pior, ou... são escolhas. Portanto, o André apontou o tema como olhar para o caso do Mensur do Rafael Coutinho como um bom exemplo, ou um exemplo de como fazer uma variação particularmente diversa da composição das páginas. Mas eu não acho que isso seja necessariamente nem uma mais-valia, nem uma coisa positiva. O caso é que, neste caso do Mensur, é mesmo um excelente livro. Mas se calhar nós podíamos olhar para alguns exemplos de livros onde até pode haver uma grande variação da composição visual, até magistral do ponto de vista estético, mas no fundo ser um mau storytelling narrativo. E eu vou-vos dar um exemplo, que é provavelmente um dos maiores mestres artistas da banda desenhada europeia, que eu admiro imenso, mas não é um bom contador de histórias, nem Cavacatuça, que é o Sérgio Topi. O Sérgio Topi, que tem uma série de livros como o Charaz, que é um dos poucos, ou pelo menos que eu me lembro agora, foi publicado há pouco tempo, cada uma daquelas páginas é uma maravilha de tramas, de vários padrões e não sei o quê. Agora, ele não é propriamente um autor onde se encontra um ponto de equilíbrio de perfeição, digamos, eu sei que isto é uma redução, entre aquilo que está a ser contado e a forma como está a ser contado visual / composicionalmente. Não é? Ou seja, é o Sérgio Topi um bom autor? Sem dúvida. É um grande artista? Incrível. É um bom storyteller de banda desenhada? Se calhar não. Se calhar não é mas grande coisa. Eu acho que eu posso estar enganado, mas eu acho que o que o Gabriel estava a tentar dizer era que, neste caso, o traço, não é? A expressividade do traço é o recurso mais evidente do trabalho do Rafael Coutinho, não é? E isso faz com que ele use esse virtuosismo, muitas vezes, na variação de composições e na maneira como conta a história. E o exemplo que o Gabriel estava a dar teria a ver a mesma coisa, mas com a cor. Eu não tenho presente, eu li o Espelho de Mowgli, não tenho presente outras obras do... não sei. Olivier. Sim, mas a questão, lá está, é que estarmos a comparar coisas que são diferentes, porque se é para falar de cor, então vamos falar de cor, não é?
E isso abria completamente um outro caminho. E o tema era composição, eu achei que encaixava. Porque não falar de outros autores de composição. Estamos a falar de composição, agora de repente estamos a falar de cores, já é outra coisa. Então eu vou falar letras, a fonte, há um autor que utiliza vários tipos de fonte. Pá, mas não é isso que estamos aqui, senão... Olha, Gabriela, a respirar fundo. Não temos aqui um caminho... não temos um caminho certo de qualquer das formas, para não prolongar mais nisso que não interessa, se não me explica bem, desculpa, tu compreendeste tudo mal. Porque obviamente eu não estou a falar e nunca comparei a questão da qualidade, porque obviamente só estava a comparar vou chamar tradicional, uma composição mais tradicional, com as vinhetas, com os retângulos fechados, sempre o mesmo quadro, 3-3, o que seja, em comparar com o outro mais aberto, como no caso do Rafael Coutinho. E nunca disse que um é superior ao outro. Isso eu salientei logo no início. São coisas diferentes. Estávamos a comparar formas de narrativas diferentes que não tinham a ver com a qualidade. Lembrei-me do exemplo de ir à cor que achei engraçado. Orgânico. Utilizaste a palavra orgânico, não é? Sim. Utilizaste a palavra orgânico. O que é que isso está a entender? Orgânico no sentido em que não é sempre igual. Não é o quê? Não percebi? Não, mas o que eu quis dizer, eu às vezes posso usar mal as palavras, é verdade. O que eu queria dizer com orgânico era simplesmente que não era fechado. Portanto, tens livros de propósito, propositadamente, que fazem um jogo com o número de vinhetas que têm e a forma que as vinhetas têm. E não saem dali, ou saem pouco dali, propositadamente. Ok? É uma escolha narrativa, uma escolha de storytelling, que não é este caso. Eu disse orgânico no sentido que muda. À medida que as páginas vão avançando, aquilo vai mudando. Mas tu deste o exemplo do Mazzucchelli, com o Asterios Polyp, como uma obra que não era orgânica. Não, de todo. Não, de todo. É porque lembrei-me na forma da utilização da cor, só. Nesse sentido. Então, o senhor admite... Não, lá está, então... Então não... É mais, para mim, a forma como ele usa a cor é mais óbvia, não é menor. Ele usa a cor muito bem, mas é mais óbvia ou rapidamente perceptível pelo leitor do que no outro. Era isso. Mas lá está. A minha questão aqui de base é esta. Nós estamos a falar de composição. Tu agora foste falar um bocado de cor. E eu acho que isso é um pontapé para o punhal. Vamos manter-nos a falar sobre a composição, em vez de estar a falar de um outro tema que não é aquele que estávamos a partir. Porque senão confunde-se o tema, não ficamos focados e não conseguimos avançar a discussão, que é o que me parece que está a acontecer. Mas, como eu disse, eu pensava que podia se encaixar na composição e também acho que repetir uma segunda vez a mesma coisa também gasta tempo em torno da discussão. Não, mas, por exemplo, há outra coisa que eu gostava de falar, que é a questão que o André estava a dizer sobre a escrita que eu, enquanto argumentista, não seria capaz de fazer a composição. Eu não sei se concordo com isso, porque isso depende muito, obviamente, da relação que nós temos com os artistas com os quais estamos a trabalhar, a maneira como estamos a trabalhar o argumento, que pode ou não contemplar já escolhas de composição. Eu, por exemplo, da minha parte, alguma da minha experiência, eu tomo decisões de composição. Muitas vezes organizo a página, digo o tamanho da vinheta, proponho uma abertura, uma direção e às vezes até coisas bastante abertas ou até bastante detalhadas. Eu lembro, por exemplo, que para propor um spread para uma história curta, eu desenhei o spread, ou seja, pus os objetos, pus o sítio onde deveriam aparecer as personagens, onde é que estaria o texto, utilizei várias cores. A história era para ser preto e branco, utilizei as cores só para ser claro, a distribuição dos textos, etc. O que é que aconteceu? O artista que utilizou esse plano tomou decisões que alteraram esse ponto de partida para fazer uma coisa muito mais elegante. Ora bem, porque não sou eu a desenhar, ou não sou um artista sequer, existem sempre... Às vezes é aquela coisa básica, por exemplo, o meu instinto, como não desenho, o meu instinto é que quando faço um boneco fica muito simétrico, ou de frente, estás a ver, ou perfil. E a pessoa, obviamente, que escolheu um ângulo um bocadinho mais a 3/4, um pouco levantado, etc., que automaticamente torna logo a coisa muito mais orgânica. Por exemplo, escolheu
dois pontos de fuga diferentes, com eixos diferentes, que tornaram logo, fizeram uma distorção da imagem que eu nunca conseguiria planear. Ou seja, aliás, há pouco tempo fiz uma coisa em que eu mostrei mesmo alguns desenhos com artistas de projetos que estão agora em curso, e a dizer que uma das coisas que mais dá prazer é, em vários graus, mas planear uma coisa, planear uma cena, propor uma ação, ser mais ou menos detalhado nas coisas que podem aparecer, e depois, independentemente do grau de controle que eu estou a exercer com o argumento, aquilo que é devolvido ou transformado pelo artista revela imediatamente instintos visuais de composição que eu nunca poderia pensar, precisamente porque é as mãos do artista. Mas eu também não deitaria fora todo o trabalho que eu posso fazer. É isso onde eu queria chegar. Não, mas, Pedro, mas o que eu estava a dizer não era isso. O que eu estava a dizer é, no meu caso, os tipos de planos mais desafiantes, ou as cenas assim mais que às vezes exigem eu ter que fazer um esboço, etc., não são, conta-se pelos dedos de uma mão, ou não, Claro. não são assim muitos exemplos. A grande generalidade é um tipo de escrita mais, porque isto depois, nós olhamos para este livro e vemos a quantidade de variações e a quantidade de, eu dei estes exemplos todos, alonguei-me, podia ter dado muito mais. Isto vê-se que é uma coisa altamente instintiva da parte do autor. Era só isso que eu queria dizer. Claro que há exemplos em que a gente tem que falar e que ajuda a gente, nós conhecermos o artista, e já estamos a escrever sabendo que ele gosta daquele tipo de recurso e ele depois põe a cena dele. Mas pronto, é só. Aliás, já tivemos aqui um autor a falar disso, a falar do Vil, por exemplo, na escolha de algumas opções no storytelling, que foi o André, a explicar exatamente o início de cada capítulo, sim, aquele em que anda para trás, aquelas escolhas todas que tu... Aliás, eu e o Pedro até podemos falar se calhar, do João Sequeira, que é um exemplo que é comum a ambos e que se calhar é um artista que tem um virtuosismo que... Pronto, há pranchas no Tormenta que eu as escrevi, mas que a maneira como ele representou, acho que trouxe este aspecto instintivo que este livro tem muito e que eu não saberia transmitir. Por isso é que isto também tem piada, né? Porque é um fruto dos dois. Né? Mas uma coisa que tu já disseste, apontaste bem, e que fique claro, é que esta variação do Rafael não é apenas, digamos, uma procura de variação visual. Não é, agora apetece-me fazer com... Não, de todo. Não é gratuito. Nada. O que está a ser... há um reforço mútuo entre a sequência em causa, mesmo que seja uma sequência, como tu mostraste, de 3 vinhetas, de uma coisa banal, é um gajo a levantar-se num guichê das finanças, como uma sequência de apresentação de uma coisa nova. Isso é verdade. E já agora, só para aumentar o grau de mijar no território, vocês estão a falar da versão polvo, mas eu tenho a capa dura da Companhia das Letras, né? Pois. Mas este, de facto, é um monumento. Tens a versão mesmo em português do Brasil. Há alterações, eu não me recordo. Existem alterações na edição portuguesa? No texto? Eu só tenho a edição portuguesa. O texto está escrito em português do Brasil. Não houve. Imagino que não tenham. Pois, eu confesso mas que há uma parte ou outra que eu não. Há aqui coisas de expressões que eu nunca tinha ouvido. Percebo o geral, mas às vezes há uma perda. Se calhar houve aos concertos, não sei. Nós tínhamos falado do Cachalote, que é um grande livro também, e por acaso é um bom ponto de contraste, porque é um livro escrito pelo Rafael Galera, que é um autor literário. Eu não tenho a certeza se é a primeira vez que esse escritor fez banda desenhada, mas pelo menos é o maior livro que fez de banda desenhada, com o Rafael Coutinho. E, por exemplo, é curioso relembrar que o Cachalote, nesse aspecto visual, mas eu tinha que rever para não dizer-me disparar, mas talvez seja ligeiramente mais domesticado deste ponto de vista que estás a sublinhar. Domesticado no sentido de ser mais convencional. E se calhar por essa razão. Não é? Foi feito em colaboração. Provavelmente. Mas olha, agora que falas nisso, é provável que o livro tenha sofrido alguns acertos
continua em português do Brasil, mas é possível que tenha levado alguns acertos para não haver essas tais, porque eu não me lembro de haver nenhuma expressão que me tenha... O meu conhecimento de português do Brasil é vasto, como sabem, não é? Não te esqueças que tu andaste a traduzir português do Brasil, portanto não és a melhor pessoa para... Sim, mas aí, pronto, enfim, era um trabalho que eu tinha que pesquisar, não é? Enquanto estamos a ler. Não vejo nada aqui que indique que o livro foi alterado em termos de, ou revista em termos de texto. Bom, mas isso também é um pormenorzinho, a Isso nível vemos, de não é para visual, agora. é tudo... Não é para esta discussão. Eu, por mim, estou satisfeito Certo. com aquilo que foi dito. Obrigado. Até amanhã. Muito bem. Querem partilhar leituras? Ainda não... Sabemos que querem falar sobre o tema da próxima edição. Como é que é? Eu partilho leituras. Eu trouxe umas coisinhas pequeninas, uns livrinhos pequeninos hoje que estive a ler. Dois deles são dois mini-cómics penso que isto se pronuncia Cus, não sei. Corrige-me, Pedro. Já agora tu deves saber isto melhor. Isto é da Letónia, mas eu vi aqui que tem o selo da República Portuguesa, portanto deve haver aqui uma parceria qualquer. Tu deves saber explicar isso melhor do que eu. Isso é aquele programa típico que existe, que é o apoio à tradução ou à edição de autores estrangeiros, autores portugueses okay. em plataformas estrangeiras. É um apoio que existe. Pronto, Normalmente, de qualquer das formas, eu só salientei, um é da Tamoé, outro é da Joana Estrela. Só saliento que gostei mesmo muito dos dois. São pequeninos, mas são mesmo muito interessantes, muito fortes. E também tenho aqui o de... Vamos lá ver a força. La BT à 5 do A. Não sei. La BT é 5 Deutsch. Espera aí. Pronto. É assim que é. Ok. Ok, pronto. Também li este que é da La Associação e que é sempre sobre a perspectiva das mãos e a história de um condenado à morte. Muito bem. O que é bom, porque agora em confinamento nós queremos histórias alegres. Podes dizer o nome do autor. Não disseste o Desculpa, estava a ver se me safava. Tomazotti. Um autor francófono. Um autor francófono de um cantão suíço. Pronto. É um grande autor. Eu também estou a ler coisas, mas esqueço-me sempre. Próxima semana, vamos falar sobre o quê? Vou dizer aqui para a Vitória, portanto não vou dizer. No próximo fim de semana vamos falar de coisa... Então. O quê? Está a correr mal a gestão destes diálogos. Não, peço desculpa. Eu não vou partilhar aquilo que estou a ler porque não há nada de novo. É sentir o sabor das minhas próprias lágrimas por não conseguir, porque estou cansado, tenho trabalho, não dá. Sim, exatamente. E sobretudo por causa disso, porque estou muito cansado. Não adiantei nada em relação à semana passada. Mas vamos abrir o véu em relação à próxima semana, Pedro. O que há para nós? Eu propus, portanto, já agora, para as pessoas que estão a ouvir o programa, eu proponho, ou algum de nós propõe um tema e depois tentamos ver se é execuível ou não, porque às vezes a pessoa pode não ter o livro, etc. Eu propus vários temas profundos, interessantes, edificantes, mas esta malta não dá, tem mesmo que ser coisas um bocadinho mais básicas, por isso vamos ler a Turma da Mónica. Até que enfim, pá! Alguma coisa que eu percebo. Devias enquadrar isso. Para ser específico, isto não é para menosprezar a Turma da Mónica, mas já que estamos a falar de autores brasileiros, de certa forma há aqui uma pequena continuidade, mas como muitos dos nossos ouvintes saberão, houve um ano em que se iniciaram uns projetos paralelos dentro do estúdio Maurício de Sousa, que foi fazer, eles chamam graphic novels, mas também fizeram antologias em que as pessoas podiam utilizar as personagens todas da Turma da Mónica para histórias curtas, desenhadas e reinventadas por vários autores. E saíram 4 antologias. E nós vamos ler essas 4 antologias, portanto, não estamos a falar das ditas novelas ou romances gráficos de histórias mais longas, mas sim das 4 antologias, que é o MSP 50, MSP mais 50, em que são histórias pequeninas. E o que nós vamos tentar discutir é a utilização de brinquedos dos outros
para fins diferentes daqueles que estavam previstos. E é isso. É isso mesmo. Este homem a dizer, as novelas gráficas que são maiores, isto são histórias pequeninas. Sim, que todas juntas em 4 volumes, pá, ainda é bastante, Pedro, ainda é muito para ler. Mas não é uma história coerente, não é uma história. Há uma diferença de romance, não é? Ninguém disse que isto ia ser fácil. Ser Pois, careca custa. é que vai ser. Eu nem sabia que havia 4, eu pensava que haviam só 3. Mas Pois. pronto. Muito bem. Então, um abraço a todos, muito obrigado por terem estado aí e até para a semana. Tchau, força a todos.